Olá, comunidade da advocacia. Nossa primeira edição com convidados no Baldecast. E hoje, meu nome é Silvana Farias e hoje eu trago aqui como convidados meus colegas advogados, que tem uma honra de já conhecer na profissão e de saber da história e trazer essas, para mim, são grandezas, né? São pessoas assim que a advocacia só ganha em tá. Deise Almeida e Clodoaldo Andrade são advogados atuantes aí na justiça do trabalho, mas tem uma carreira que vai ser contada aí para vocês. Então eu tenho um imenso prazer. Muito obrigado, já desde já agradeço a participação de vocês e ter aceitado o convite, né? Porque é uma honra recebê-los aqui. Eu que te agradeço. Também conheço seu trabalho, a sua garra, a sua disposição de realizar sempre. E receber um convite seu é sempre uma honra. É irrecusável. Eu até estou um pouco gripado, já lhe disse. Minha voz está até um pouco diferente. Eu que agradeço, a garganta inflamada Mas está aqui, né? eu não poderia jamais faltar a um convite seu. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar, vou estar sempre à sua disposição. Querida Silvana, eu nem preciso dizer da admiração que eu tenho pela sua pessoa, pela sua garra, pela sua coragem e principalmente pela profissional destacada que você já galgou espaço e já mostrou aí para a sociedade sergipana que é. E a Balding Academy, nem preciso dizer, né? Já tenho aí uma trajetória de participações, tenho muita admiração pelo trabalho que a Balding faz na gestão de escritório, na administração de escritório e estou aqui para colaborar com os colegas e muito honrada de estar ladeando o Dr. Clodoaldo, que é um advogado destacado, assim como você e os colegas que nos ouvem. Olha a honra, né? Porque, na verdade, eu que estou levando elogios aqui e agradecendo pelo convite. Na verdade, eu que agradeço imensamente. E que bom, nosso primeiro né? Nosso primeiro Baldecast, que vai ser, lógico, né? Eu pensei em nomes que seriam interessantes e que têm história para a advocacia. Então, as minhas saudações e saudações a todo mundo que está assistindo e nos ouvindo também. Eu faço parte da Balding, né, Academy, e a gente tem a ideia de trazer esse podcast para contar um pouco sobre a história de alguns advogados que possam trazer aqui curiosidades, como começou a história, dificuldades, erros da advocacia, falar um pouco da gestão, e assim, como eles estão no mercado e como eles sentem o mercado e deixar, né, alguma mensagem sobre o seu trabalho, atuação. Clodoaldo, 24 anos aí de advocacia, Deise, 20 anos de advocacia, Deise ele tem a parte acadêmica, 15 anos lecionando, então assim, são pessoas que têm o que trazer de conhecimento, tem conteúdo que só faz engrandecer a advocacia sergipana e a nacional, porque nós temos destaque também, né, na nacional, e assim, eu fico extremamente feliz de saber, de ter vocês aqui. Então, eu gostaria que vocês pudessem contar um pouquinho a história de vocês, como que começou a carreira, como foi, porque assim, 24 anos, 20 anos de luta, tem uma estrada aí maravilhosa para ser contada. Doutora Deise, por favor. Obrigada as damas primeiro. Pela deferência. Já são 20 anos, passa muito rápido, né? Eu me lembro perfeitamente da minha primeira audiência, tive tremedeira, não dormi bem à noite, fiquei preocupada com o processo, né, em dar o melhor para o cliente, em me sair bem perante os colegas, né, aquele frio que eu acho que todo mundo sentiu. E felizmente eu posso dizer que é uma sensação que ainda me acompanha. Eu ainda sinto essa responsabilidade, mas não mais com medo, com receio, né? Não é mais uma coisa que é um bicho-papão para mim, já virou mais ou menos um dia a dia. Mas não deixa de ter aquele friozinho na barriga da gente fazer o que gosta, da ansiedade de estar presente, de fazer diferença na vida das pessoas que a gente toca com o nosso trabalho. Então, nesses 20 anos aí de trajetória, foram muitas alegrias e eu não gostaria de dizer tristezas, mas algumas insatisfações, alguns percalços que a gente transcorre aí pelo caminho. Meu começo, Silvana, foi um pouco inusitado, porque inicialmente eu resolvi estudar, fui fazer uma pós-graduação, aí em Minas Gerais eu comecei a advogar, aí logo depois veio o mestrado, aí depois do mestrado, por conta de uma doença da minha família, eu voltei para Aracaju. E eu sempre louvo isso porque a minha volta para Aracaju, embora tenha sido uma volta pelo motivo de doença, mas foi uma volta muito feliz. Eu sempre achei que o Nordeste precisa que a gente vá estudar, vá se formar,
do mundo para voltar para nossa casa, né? E Sergipe é um celeiro de grandes talentos da advocacia trabalhista. Eu poderia nominar aqui para vocês, com tranquilidade, pelo menos 20 profissionais que se destacam nacionalmente. Não vou nominá-los porque vou esquecer pelo menos mais uns 30 que merecem menção, e aí vou fazer inimizades que eu não quero atrair para mim. Mas é um lugar de grandes advogados trabalhistas que já ocuparam posições e honrarias que também não precisa a gente aqui rememorar. E é um celeiro também de ministros, né, grandes doutrinadores, pessoas que escreveram livros fantásticos e tem crescido muito. Mas nessa volta minha para Sergipe foi até um pouco engraçado. Inicialmente, como eu vim já mestre em Direito do Trabalho, eu vim para dar aula, né, e a advocacia era meio que minha segunda profissão. A minha primeira profissão realmente era a docência. Né? Sempre amei, sou apaixonada por dar aulas, acho que compartilhar conhecimento tem um brilho muito especial, não é o brilho pessoal do professor, mas o brilho da atividade, né? O brilho da doação. E quando eu resolvi advogar, a advocacia é muito ciumenta, eu diria assim. Ela dificilmente perdoa alguém que se divide em várias outras atividades, porque exige do profissional realmente uma dedicação de tempo, de reflexão, de aprofundamento grande. Por conta disso, a advocacia foi tomando mais dimensão, e as aulas foram saindo do primeiro lugar para o segundo lugar. Até que ficou praticamente impossível eu dar as aulas que as instituições esperam, né? Que esperam em uma grande carga horária nossa, com a advocacia que também exige muito de nós, né? É um dia a dia muito dinâmico, é um dia a dia muito não repetido, que não tem uma rotina muito pré-estabelecida, o que eu acho maravilhoso, né? Quem não gosta de rotina tende a gostar muito da advocacia, porque todo dia é uma surpresa, todo dinâmico. Processo é um processo, então a gente acaba tendo essa dinamicidade na profissão. E, embora não tive grandes experiências em escritórios dos outros, porque nunca tive oportunidade, na verdade, né? Meus estágios todos foram estágios que eu passei em concursos, porque eu não tinha, assim, a advocacia era pequena, né? Há 20 anos atrás, a advocacia era bem menor, muito menor do que é hoje. Vamos dizer que é 10% do que é hoje, em volume de pessoas advogando. E eu não tive oportunidade em escritório nenhum, porque eu não conhecia ninguém. Então, para mim, eu tive que passar, vir para cá e fazer meu próprio escritório, fazer meu próprio nome, o que foi um caminho difícil, mas também recompensador, né? Nesse caminho, Silvana, da advocacia e da docência, eu aprendi duas coisas. Primeiro, que não existe advogado que não tenha que estudar. Esse é o primeiro pilar, vamos dizer assim, da coisa. E segundo, não existe advogado que consiga sucesso sem ser, no mínimo, um pouco organizado e entender um pouco de gestão. Então, essas duas coisas, né? Entender muito bem qual é o seu perfil da advocacia, entender muito bem qual é o tipo de cliente que você quer atender, eu acho que é o fundamental para você alcançar qualquer tipo de resultado. E eu sempre tive na minha mente um tipo determinado de cliente, um tipo determinado de escritório, mas que, pasme, isso não se concretizou. A vida, às vezes, arrasta a gente para outros caminhos e traz oportunidades. E na minha fala, eu gostaria de dizer isso, né? Não é vergonha se corrigir rotas, se mudar destinos muitas vezes, né? Inicialmente eu tive uma grande advocacia para reclamante, depois um perfil foi mudando e eu passei a ter uma advocacia muito grande para empresários, né? Uma advocacia empresarial, e essa advocacia empresarial cresceu, tive sócios, né? Tive um escritório com 14 pessoas, mas era uma coisa que eu não me sentia muito bem fazendo, né? Não cantava o meu interno, vamos dizer assim. E por conta disso, eu resolvi mudando o perfil disso e fui desmistificando algumas coisas, né? Primeiro que eu não queria essa advocacia empresarial, porque não era o que eu gostaria de fazer, né? Eu acho que eu faço melhor advocacia de reclamante, me identifico melhor, luto melhor pelo direito, realmente me encanta, me apaixona, os processos me chamam de uma outra forma, né? Para mim isso é trabalho, mas não é trabalho ao mesmo tempo, né? Tenho o prazer de sentar, de fazer uma petição, o prazer de estudar uma tese, o prazer de debater com um colega, é outro. Então eu ganhei, digamos assim, esse presente da vida, que foi poder voltar para a advocacia de reclamante, que é o que eu sempre quis. Então eu tive essa correção. Aí alguém pode perguntar assim, mas isso não foi um prejuízo, né? Muita gente acha que mudar é prejuízo, né? Pelo contrário, né? A natureza está aí para nos ensinar que tudo que não muda morre. Então, para que a gente possa viver e se renovar, é preciso também mudar. Às vezes mudar dentro do que faz, às vezes mudar o que faz. Às vezes é necessário recalcular a rota. Exatamente. Né? E a gente fazer algo que a gente tenha amor e prazer.
e fazer o melhor para o outro, porque a nossa profissão é muito isso, né? Perfeito. Então, em linhas gerais, assim, para não também, eu quero ouvir também o início de Clodoaldo, mas em linhas gerais foi isso, né? Eu tive esse começo concomitante da advocacia com a docência e depois fui mudando o perfil até hoje, dou aula apenas de pós-graduação, né? Hoje eu só dou aula de pós-graduação, porque é o que me permite a advocacia, né? E também ter uma vida pessoal, outras atividades, me dedico à filosofia, me dedico a outras coisas também. E eu gostaria de mudar também o meu cotidiano. Eu acho que ninguém deve ter uma vida plastificada, né? Sempre igual. A gente tem que ter novos projetos, tem que ter novas iniciativas. Eu costumo dizer isso. Às vezes a pessoa se sente frustrada, não é porque ela está fazendo o que não deveria. Ela se sente frustrada muitas vezes porque ela está estagnada no que ela mesma planejou. E a gente precisa ter esse olho de que é preciso também recalcular as coisas, refazer os objetivos e buscar realmente o que faz o coração cantar, né? Então, é isso. Perfeito. Eu quando passei para que a doutora Deise falasse, eu me sinto agora na situação daquele jogo da Copa do Mundo que tiraram o Neymar, tirou o Neymar, agora vai entrar outro. Aí, mas não tire Neymar, não tire Neymar. Entra Messi, né? Mas vamos lá. Não da Copa, né? Porque não tem como. O que Deise colocou aqui agora tem bastante pertinência. Aconteceu comigo também. A migração da advocacia empresarial para a advocacia de empregado, em favor do empregado. Que quando a gente chega num determinado patamar, a gente começa a poder escolher. No início da advocacia eu fazia tudo. Eu fazia criminal, fazia civil, fazia trabalhista de empregado, de empregador, fazia alguma coisa de tributário, atuava em todas as justiças, a federal, a justiça comum estadual e a justiça do trabalho. Com o passar do tempo você vai se identificando com uma determinada área e fica sonhando com aquele dia em que você vai poder trabalhar só naquela área. E depois, dentro daquela área, você escolhe uma outra sub-área, que seria, no caso, a parte de empregado, que era a parte que eu sempre me identifiquei mais, e hoje nosso escritório faz apenas advocacia para o trabalhador, que é exatamente aquela que faz o coração bater mais forte lá e faz a gente vibrar, a gente torcer, a gente realmente sentir que está dando uma contribuição para a sociedade. Uma advocacia sempre em cima de patamares de honestidade, de nunca pleitear o que não é devido, trabalhar sempre com a verdade na frente, porque quando você atua dessa forma, você constrói inclusive um conceito dentro da própria justiça, entre os magistrados, com os colegas advogados e os servidores. E isso acaba construindo um caminho bem pavimentado para a sua vida. E a proporção que você vai evoluindo na advocacia, que você vai avançando na advocacia, você vê que isso traz um caminho mais fácil de seguir do que você chegar, como algumas histórias a gente vê, de pessoas que tinham talento, que poderiam ter continuado na advocacia, mas que chegam muito afoitos, muitas vezes querendo demonstrar uma condição financeira, que é um problema muito sério hoje, que a gente vê jovens advogados que querem demonstrar que estão muito bem sucedidos bruscamente e acabam se enchendo de dívidas e se preocupam muito mais em fazer um acordo ruim, mas que já possa lhe dar o dinheiro para pagar a parcela do carro. E gera, na verdade, Clodoaldo, uma frustração e ainda gera no outro colega que observa a vida do outro a imaginar que aquilo é fácil. Por que que eu não tô? Como que aquilo funciona, né? E a gente perceber que colegas como vocês, que já estão no mercado há 20, 24 anos, hoje tem um patamar de vida diferenciada, claro, porque é um caminho. Se constrói para que isso, por isso a oportunidade de poder escolher onde eu posso atuar hoje, que isso é uma grande vantagem da advocacia quando ela já está um pouco mais avançada. Porque no início a gente não é tão cirúrgico, né? A gente é um pouco mais clínico, então na verdade a gente faz uns análises, acaba pegando uma coisa ou outra e depois acaba nascendo as parcerias com os colegas que fazem. Exato. E a gente vai pelos caminhos aí que a gente sonha, porque eu acho que tudo aquilo que a gente acredita, na verdade, que eu consigo acreditar, eu consigo trabalhar. Eu digo que eu não, até brinco às vezes, eu não consigo vender aquilo que eu não acredito. Porque é muito difícil, né? Então, quando vocês falam reclamante, eu sinto que é como se, assim, é um direito que vocês acreditam muito. Então, assim, precisa ter gente boa, competente e ética para atuar em cima daquilo. Porque muita coisa... Muitos são lesados por conta disso. Então, assim, eu gosto de trazer, e eu acho que por isso que eu pensei em vocês inicialmente para ser o primeiro podcast, para trazer para a realidade da advocacia que está nos assistindo, quem já está no mercado há um tempo, mas quem também está começando, a perceber que se você não trilha o início ético correto, você não consegue chegar a uma determinada
uma determinada carreira porque é difícil. No meio do caminho, ou você derruba alguém ou você cai. Exato. Né? E quando você constrói um alicerce, você tem base para aquilo, quando você recalcula a sua rota, mesmo assim você consegue continuar. Porque, assim, a vida, a gente vive mutando, em mutações. Então, assim, eu não posso imaginar que eu vou ser a Silvana de 9 anos atrás, que começou a advocacia, de agora, né? Hoje eu consigo dizer, poxa, gostaria de fazer só isso, quero estudar só aquilo. Hoje eu consigo pensar que tem clientes que eu quero recusar por determinadas situações, independente do que seja. Então, isso é interessante. E ouvir de vocês essa base. Então, assim, eu acho que é primordial para quem está nos assistindo e para quem está entendendo como é realmente a advocacia raiz, como as coisas nascem. E continuando, a advocacia, o advogado também ele tem que ter ele não pode ficar fechado naquele pensamento do momento em que ele iniciou a advocacia, senão ele vai ficando para trás. Para você ter uma ideia, eu já fiz vários cursos sobre tráfego pago, sobre SEO, né, que é Search Engine Optimization, que é você fazer o texto e ele ser mais visualizado na máquina de input, na search é busca, né? Engine é motor, otimização, né? O motor de busca, para quando você usa um motor de busca, você encontrar um Google, encontrar aquele texto, você já escrever com essa perspectiva. Então, na hora que você faz um artigo, você já tem que ir com essa perspectiva. Ah, mas Clodoaldo, mas tem pessoas que são especializadas em deixar o artigo assim. Eu sei que são, mas normalmente eles não são advogados. Então, eles vão pegar o texto e vão transformar o texto em outra coisa. Quando você pegar para ler, já não está mais com sua característica, já não está mais com a sua característica, ele vai trocar termos, que vai descaracterizar o seu texto. E se você tiver um apego ao que você queria passar, e eu geralmente tenho isso, eu gosto que fique com a ideia que eu quero passar originária, é preferível que eu conheça isso. Então, hoje, um jovem advogado hoje que quisesse começar, como era que eu orientaria? E é o que eu vou orientar minha filha, que já decidiu que quer ser advogada. Ela que coisa linda. Quer ser advogada. A mãe é defensora pública, eu sou advogado, ela quer ser advogada. E quer ser advogada, ela não quer fazer concurso público, ela quer ser advogada. Me orgulha muito, minha filha, né? Aí, como é que eu vou orientar ela? Como é que eu orientaria hoje um jovem advogado que quisesse começar? Ele tem que começar a trabalhar a autoridade dele na rede mundial de computadores, na internet, no Google, onde quer que seja. Ele tem que começar no primeiro dia que ele entrar na faculdade. Ele não tem que esperar se formar para fazer isso. Ele tem que, quando se formar, já tem que estar com isso parcialmente construído. Como é que ele vai fazer isso? Eu faria da seguinte forma. No primeiro dia da minha faculdade, eu já criaria um domínio meu. Um domínio meu. Pode ter as iniciais do meu nome, pode ser o que... Eu criaria um domínio meu. E todo o trabalho que eu fizesse na faculdade, eu publicaria nesse meu domínio. Eu publicaria nesse meu domínio para que quando as pessoas digitassem o meu nome, já tivesse alguma coisa minha conhecida do Google para que o algoritmo direcionasse para mim. Eu começaria no primeiro dia. Não adianta você querer hoje viver desvinculado das redes sociais, desvinculados da internet. Não tem como você fazer isso. Então você tem que começar a construir sua autoridade na rede o mais breve possível. E eu vou orientar ela nesse sentido. Principalmente a futura geração. Essa geração atual e a próxima, né? É necessário você ter uma visão de gestão empresarial muito importante, que foi uma coisa que foi muito demonizada na advocacia por muito tempo. Que dizia, não, a advocacia não pode ter essa visão empresarial, porque senão vai descaracterizar. Se a pessoa ficar com esse pensamento, a pessoa não avança. Você tem que ver mesmo como um negócio. É um negócio. Obviamente que ali você está lidando com um bem muito valioso do seu cliente, que muitas vezes é a liberdade, é o patrimônio, então são bens assim de grande relevância. Então você não pode também ser só mercantilista, você não pode ser mercantilista, mas você tem que ver tudo mais como negócio mesmo. E aí é interessante que você já comece a buscar conhecimento sobre gestão, qual seria o software que eu ia utilizar. Nada de querer dar um salto gigantesco antes do tempo, porque muitas vezes você se estrutura todo, fica superdimensionado para nada. Mas ter noção de fazer planilhas,
ter controle, fazer dupla checagem de prazo, para não cometer equívocos no início. Então é necessário você construir uma base muito sólida e já começar a construir seu nome na época acadêmica. Todo aquele doutora Deise aqui é professora, ela certamente passa vários trabalhos para os alunos dela. Esses trabalhos que eles fazem, tem trabalhos que são primorosos, primorosos. Essa pessoa que tem essa capacidade já na época de faculdade, por que ela não já começa a pegar esse conhecimento que ela joga naquele papel ou joga virtualmente, porque ela não bota isso na rede para já começar a construir autoridade para quando vier para a praça, quando vier para o mercado trabalhar, já ter uma estrutura construída para ela. Oportunidades que você tiver de eventualmente estar no podcast, como a gente está aqui agora, eventualmente você dá uma entrevista no jornal, para quando o seu nome for colocado, porque as pessoas vão fazer isso. Como é que as pessoas pesquisam hoje? O melhor cliente, sem dúvida nenhuma, é o que chega através de indicação, certo? Mas para você ter indicação, você precisa ter os primeiros clientes. Então você tem que saber como você vai conquistar os primeiros clientes, né? E aí para isso hoje tem 1001 estruturas possíveis que faz com que você adquira essa autoridade. Aí eu sugiro, inclusive, que muitos desses coaches dizem, não entre em OAB, não entre em comissão, não faça isso, porque isso não tem importância nenhuma. O que importa é você fazer um tráfego pago muito bem feito e as pessoas vão chegar para você. Não é bem assim. Eu já testei isso. Chega muita coisa ruim e você vira quase um saque. Um serviço de atendimento ao cliente para tirar dúvida e a pessoa não converte em ação. Você primeiro precisa fazer uma network. E você vai construir essa network como? Dentro da sua faculdade, mostrando para os seus colegas que você vai ser um grande advogado, já fazendo o trabalho também na rede, publicando seus artigos, e depois quando você sair, primeira oportunidade que tiver, entra numa comissão para já fazer uma network com aqueles advogados da comissão, tenta avançar ali dentro, e assim, nesses passos, você vai conseguindo chegar nesse tempo, tanta dificuldade da advocacia se estabelecer. Pra você tem uma ideia, a minha OAB é 2.800, 2800. A OAB tinha 60 anos quando eu fiz a minha OAB, foi 2.800. Quando a OAB fez 80 anos, ela já estava, se não me engano, em 14 mil, ou era 12 mil. Ou seja, ela tinha 10 mil a mais novos advogados em 20 anos, sendo que nos primeiros 60 ela só fez 2.800. Exatamente. Então, e a população daqui não cresceu da mesma forma. Ou seja, muita gente vai ficar pelo caminho. E o seu diferencial de saber fazer o caminho correto, de se valorizar, de construir autoridade, de tratar bem o cliente, de fazer pós-venda com o cliente, de dar uma atenção no momento seguinte, de amparar mesmo a pessoa, de fazer com que a pessoa vá para casa, você identificar a dor da pessoa e tirar aquela dor dela e trazer para você, dizer, é minha agora, vá tranquilo que eu vou trabalhar por você. E a pessoa se sentir dessa forma, as indicações começam a acontecer. A advocacia não acontece de uma hora para outra, não adianta ser imediatista. E não adianta se iludir também. Na minha época, eu posso dizer que eu comecei, a minha época era bem mais simples. E eu posso dizer a você que ela começou a ser mais generosa comigo. Foi quando eu pude comprar o meu primeiro apartamento, quando eu tinha 10 anos de advocacia. Certo? Eu já tinha outro apartamento. Tinha um apartamento pequeno, mas um apartamento que eu queria ter. Eu comprei quando eu tinha 10 anos de advocacia, o que eu moro hoje. É o mesmo apartamento. Mas, então você tem que ter paciência. Você tem que ser ético. Você não pode estar apelando. Você não pode usar muitos mecanismos que tem hoje da busca da dor do cliente, que parece que a pessoa está louco atrás do cliente assim a qualquer custo, porque isso também queima você enquanto advogado na praça. É preciso ter toda uma pompa e circunstância, né, também. E queima também até a própria classe, né? Porque, assim, muitos que já trilharam o caminho, a gente tem uma advocacia sergipana pequena, grande em número, mas, assim, pequena em atuação, às vezes, por conta que muitos ficam aí pelo caminho, né? E a gente fica com essa preocupação de manter, porque nós temos uma justiça célere, comparado aos outros estados, até por ser um estado menor. Então, tem uma advocacia que as pessoas se conhecem, os advogados, por exemplo, vocês são trabalhistas, vocês se conhecem, né? Lógico que conhecem de outros ramos, conhecem, mas assim, tem as próprias associações, né? Que as pessoas se relacionam, os networks surgem ali. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque, assim, entrar não é tão fácil, tem a prova e tal, mas entrou, tá lá, você é advogado, tem número. Mas, assim, permanecer, né? É um processo complicado, porque você precisa de tempo.
tempo de paciência. Um processo não nasce, tipo, eu atendi alguém hoje, aí você, 4 meses para uma sentença, vamos, hipótese, 1 ano para um recurso, mais outro ano para outro recurso, às vezes 3, 4 anos você fica com um cliente, né? Exatamente. Que você precisa fazer o que você comentou, que para mim é extremamente pós-venda. Porque assim, não é só o meu cliente e eu fiz a minha petição. O advogado, ele tem um pouco de psicólogo, ele tem um pouco, né? Ele tem a orientação, que ele já faz, que é no primeiro momento. Mas esse acompanhamento, eu acho que essa preocupação que hoje a gente, graças a Deus, através da gestão, dos mecanismos e da própria modernidade, deixou que a gente precisa entender de marketing. Eu lembro de Clodoaldo, há uns 4 anos atrás, a gente conversava. Clodoaldo já estava estudando muita coisa de marketing, voltado até para o WhatsApp. Sim. Quando a gente estava comentando, Clodoaldo disse, não, eu já sei fazer isso. Tipo assim, precisar, talvez nem precisasse, mas a gente precisa conhecer coisas, mesmo que outra pessoa execute. Mas eu preciso conhecer, porque quando aquilo vem pronto para mim, eu sei aquilo se tá bom ou não, né? Então a gente é um pouco disso, e que bom que a advocacia tá mudando e tá voltando para esse lado, para o empresarial, porque nós somos isso. Não, claro que alguns mecanismos não iremos usar, mas muita coisa precisa ser usada, porque a gente precisa gerir os dados do seu cliente, gerir os prazos, que é algo que pra gente, nossa, perdeu né, uma loucura na nossa carreira, algo desse sentido. Então, assim, precisa passar por... E eu fico, assim, feliz de escutar, né? Primeiro que vocês se modernizam, que eu acho que isso é fantástico, porque a advocacia, imagina, Clodoaldo podia dizer, 24 anos, sabe? Agora eu vou curtir outras coisas. Eu brinco que eu digo que eu vou plantar café, viu, gente? Mas isso é daqui a uns 30. Então, assim, essas coisas que é primordial de saber de vocês mesmo. Eu acho fundamental o que ele disse sobre o início, concordo em gênero, número e grau, em tudo que você colocou. Hoje é fundamental realmente essa presença nas redes sociais e pontuar também que essa presença tem que ser uma presença verdadeira, né? Aqui nós estamos falando das pessoas que simulam situações, simulam coisas que já começam errado, porque não estão aí caminhando com a verdade, né? A advocacia sem ética acaba em vergonha para si mesmo e para sua família. Então, o caminho que se trilha, né, respeitando o colega, respeitando o cliente, respeitando a sociedade, trazendo o que você tem de melhor, sim, divulgue seus textos, divulgue seus vídeos, mas sempre pensando no caráter realmente informativo disso, que é claro, voltado para uma venda, sim, uma venda de um serviço, mas não que ele seja num sentido mercantil, no sentido vulgar, não é? Numa coisa que nos coloque na condição de mercadores de bananas. Não somos, com todo respeito aos mercadores de bananas. Nós vendemos uma atividade que deve ser respeitada, que demanda um compromisso ético, um compromisso social muito grande, né? E que as redes sociais estão aí para demonstrar o que temos de melhor e também nossas mazelas. Quantos profissionais aí realmente se queimaram, né? Como bem disse Clodoaldo, por conta de colocações mal feitas, né? Por conta de posicionamentos equivocados. E quando a gente fala de uma advocacia do menor estado da federação, como Sergipe, né? Aracaju, que é a menor capital, mas a gente pode transportar esses mesmos conselhos para a maior capital do país, do maior estado econômico, vamos dizer assim, São Paulo. Se queimar não é apenas ficar mal perante os olhos do colega, perante a ética da OAB, mas se queimar é principalmente parecer para o seu cliente alguém que você não é. Porque sustentar uma imagem que não é verdadeira é um peso que, sinceramente, ninguém merece. E ninguém sustenta por muito tempo. Ninguém sustenta, exatamente. A mentira por muito tempo. Então, você ser verdadeiro, né? Não busque ser o que você não é, né? Eu sempre digo isso. E quando a gente entrega o melhor que a gente tem, com respeito à profissão, com respeito ao colega, com respeito à pessoa que está nos ouvindo, sem dúvida que vai surtir efeito. Eu desconheço uma pessoa que tenha se dedicado à advocacia com ética, responsabilidade e não tenha prosperado. A não ser que seja preguiçoso, que não queira trabalhar. Porque realmente essa profissão não é para quem é preguiçoso. Se é preguiçoso, por favor, faça outra coisa, porque na advocacia não vai dar. E eu acho que a gente tem uma grande vantagem. Primeiro que é dinâmico. Fazemos, exceto o dia de audiência, mas a gente consegue fazer os horários, né? Hoje vocês conseguem sair do escritório, eu tô aqui.
Sim. né? Contribuindo para a advocacia, dentro de uma história, trazendo uma realidade da advocacia sergipana. Então, assim, é importante. Você consegue, dentro de um ano, mesmo que não tenha férias do judiciário, você consegue tirar férias, Claro. porque você consegue se organizar, porque tem planejamento para isso. Então, a advocacia tem essa vantagem, que eu digo muito, tipo assim, se você realmente é alguém que gosta de bater ponto, né, que gosta do ritual, o concurso público é um excelente caminho, Sim. por conta do próprio perfil, né, mas se você é uma pessoa que não gosta dessa limitação e gosta dessa aventura, dessa adrenalina, porque a advocacia é uma adrenalina, não tem uma audiência igual a outra, não tem um cliente, o cliente pode vir com a mesma demanda. Aí você pensa, nossa, já tem uma petição, você não tem a petição pronta para aquele cliente, porque é incrível como as coisas vão mudar, como às vezes tem uma tese que é diferente, mesmo que seja muito semelhante. Então, assim, essa coisa, ganhar, você pensar em uma tese, que é, tipo, muito difícil, você vê que aquela pessoa tá, e você ganhar aquilo, né, com seu esforço, com seu esforço, é espetacular. Você ligar para o seu cliente, para você dar uma notícia dele, tipo assim, não é de uma satisfação que não tem tamanho. Às vezes a gente fica decepcionado com a advocacia, vou deixar esse negócio, vou sair disso. Aí quando acontece um movimento assim, poxa, eu tô no lugar certo. Eu acho que tem essa coisa aqui, os altos e baixos que as pessoas ficam. Por isso que assim, o jovem que às vezes tá nos ouvindo, ele fica nessa coisa de tipo, de imaginar. Tem coisa muito boa na advocacia. Primeiro que eu acho que a gente, por ser muito pequenininho, tem os colegas que a coisa do dia a dia, né? Assim, a pandemia nos afastou por conta disso, mas já nos aproximamos. Então, assim, tem muita vantagem. O network, assim, eu sou muito grata. Conheço vocês há um bom tempo e, assim, muita gente eu conheci nesse caminho. Então, assim, quanta gente boa a gente tem junto. Quantas sabe que você pode se socorrer, você tem um amigo. Então, assim, nossa, a vantagem é imensa, né? Então, eu costumo dizer que é incrível. Tem horas que dá vontade de desistir, mas assim, quando você pensa em muita coisa, que 90% que diz não desista porque você está fazendo bem para alguém. E a advocacia é plantação, né, Silvana? É plantação. É. Você tem o período de comprar sementes, que eu chamo que é o preço que você paga para adquirir o conhecimento necessário para poder virar um agricultor, um advogado. Tem que Você comprou a semente, você vai arar a terra, que é o tempo É. necessário para você buscar os clientes para ter oportunidade de mostrar seu trabalho. Vai semear, que é as entradas que você dá nos primeiros processos. Vai torcer para chover, que as decisões favoráveis. Aí também a ajudinha lá de cima para quem acredita, ou daqui do coração, para quem não acredita, na parte lá de cima. Vai cuidar dessa plantação com muita dedicação, que é o cuidado dos prazos, o gerenciamento dos processos, e vai esperar a sua colheita, que aí vão vir os honorários. Então, quem não suporta esse processo realmente não tem perfil para advogar. Mas depois que a colheita começa, você vai plantando novas plantações e as coisas vão se estabilizando, né? Não há motivo para pânico quando você faz a sua parte. Eu costumo dizer que a advocacia tem alguns aninhos áridos, que são o início realmente, mas com criatividade, com proatividade, com dedicação, você vai conseguindo também os processos que vai fazendo um acordo, vai saindo uma decisão que não teve recurso, né? Aparece aí você está aqui desanimado, aí aparece um grupo de clientes, né, e que te animam, trazem uma coisa nova. Eu gosto muito disso, porque às vezes a pessoa fala assim, a advocacia de reclamante é verba rescisória, hora extra, acidente de trabalho. Aí eu fico rindo pra pessoa, porque eu não sei se eu digo pra ela, se eu conto pra ela o quanto ela tá enganada, e aí ela vem pra ocupar mais um disputando o cliente comigo, ou se eu rio porque realmente ela tá dando uma de bobo. Não é isso. Tem isso também. Mas isso eu chamo, são aquelas plantinhas que você planta e cresce rápido, né? Esses processinhos que vão saindo do seu dia a dia. Mas é claro, né, o que Clodoaldo falou, acho fundamental tocar nesse assunto. A questão do planejamento financeiro, a questão das pessoas que estão hoje se endividando para passar uma aparência que não reflete a sua essência, não reflete seu momento. O cliente... Tem cliente de todos os perfis. É claro que vai ter aquele cliente que vai achar o máximo você ter um carro absurdo e tal. Mas vai ter aquele cliente também que não vai às vezes até se afastar de você por conta daquele carro, por achar que nem pode lhe contratar. Ou que você não vai ser a pessoa que vai cuidar do processo dele, nem vai dar atenção a ele. Então eu acho que tem clientes e perfis. Né? Você pode ter aí um cliente humilde, uma pessoa que é um balconista de loja, como pode ter um cliente aí que é um médico.
né, que é um engenheiro, que é um outro advogado, colega de um escritório que precisa de um direito trabalhista que não foi ofendido, um representante comercial. Eu já tive até piloto de avião como cliente. Então, a gente transita por todos esses mundos, e é muito interessante isso, Clodoaldo, que eu acho que acaba a gente vivendo um pouquinho da vida, experimentando coisas pelas outras pessoas, né? Quantas coisas eu não sabia de um piloto de avião e que passei a saber, né? Que eu não sabia de um balconista e passei a saber. As realidades que a gente começa a conhecer através dos processos e das dores dos nossos clientes. Então, esses perfis de cliente, todos vão se adequando, né? Eu tô falando especificamente da advocacia de reclamante, mas também de empresário. Você tem aquele cara que tem uma banquinha lá no Ceasa, que tem um MEI ou é uma empresa individual, e tem também aquele empresário que manda o gerente vir contratar você no escritório. Você nem sabe quem é o cara, que você nunca viu. Então, a gente passa por toda essa pluralidade. Só que acha que o advogado não deve se prostituir por uma imagem que ele não tem. Ora, essa questão do planejamento financeiro é fundamental. Viver endividado, além de desestruturar você emocionalmente, para advogar, não tem quem consiga advogar. Todo endividado, todo complicado, você acaba, como o Clodoaldo bem colocou, colocando os pés pelas mãos, buscando acordos que não valem a pena, buscando soluções rápidas de processo apenas para receber os honorários, e isso nem de longe é ético e justo com o nosso cliente. Então, uma pessoa que é equilibrada, que compra o carro que pode comprar, se não puder, anda de Uber. Né? Se você pode comprar um terno caríssimo, você compra. Se você não pode, você compra um terno normal, uma roupa limpa e passada é o suficiente para qualquer pessoa advogar. Perfeitamente. Ninguém precisa ter um Rolex para ser um bom advogado. Rolex não transforma ninguém em bom advogado. Eu nunca tive. Pois é. Nem nunca tive coragem de comprar, mas já vi no braço de alguns jovens advogados um Rolex. E você para assim e diz, ele poderia ter pego esses $9.000 que ele pagou nesse Rolex e poderia ter feito um investimento num curso de gestão de escritório de advocacia. Ele poderia ter feito um curso de tráfego pago, para saber como se posicionar, um media training, fazer um curso de como se portar num vídeo, para poder passar oratória, para poder fazer vídeos onde a autoridade dele na rede comece a ficar mais fazer um visível. Pequeno estúdio, talvez para produção, aí, né? Mas não, aí ele pegou e gastou $9.000, $10.000 num Rolex. Isso. Aí eu pergunto a você, qual o efeito que isso vai ter? Às vezes a pessoa compra um Mercedes antigo, mas para dizer que tá de Mercedes. Aí vai para audiência e o carro quebra. Na verdade, o que você precisa é ter um automóvel que lhe dê a segurança de chegar. Porque se você dá um prejuízo a um cliente, é mais caro do que o Mercedes. Então, é preciso passar para o cliente o quê? Atenção, segurança. É você chegar, na hora que estiver passando com o cliente, passar por uma segurança tão grande que ele não vai ter nenhum tipo de dúvida na hora que alguém perguntar que você é o melhor advogado que ele já viu. E ele vai indicar você. É isso que vai fazer. Como a doutora Diz colocou aqui. Pegue uma camisa bem passada. Um terno arrumadinho também. Não precisa ser um terno caro. Um terno que não seja também um terno que seja uma coisa que pareça que você é um boneco daquele de Semana Santa que toca fogo. Porque é maior que você. Não é um negócio. Até porque roupa de boa qualidade é investimento também. Também, e é muito caro. Mas você se mostrando bem arrumado, cabelo bem cortado, se tiver barba bem feita. No caso da mulher, ela também tem esse cuidado com a própria aparência dela. Isso, Clodoaldo, a pessoa fala primeira bem assim, venda pro seu cliente. Que, salvo engano, são os 4 primeiros segundos, né? Que a pessoa já faz uma imagem sobre você. Porque a visão é a seguinte, se ele não cuida dele, ele vai cuidar de mim. Sim. Se ele não tem cuidado com as coisas dele, ele vai ter comigo. Você tá na mesa você senta à mesa com o advogado, tá aqui, e aqui do lado aquela papelada, aquela bagunça, que tem advogado que acha que se o cliente chegar e tiver uma pilha de papel aqui, outra pilha de papel do lado de cá, é porque o cara é trabalhador. Na verdade, na hora que ele bota o papel ali, ele vai perder o meu papel. Ele fica com medo. Entendeu? Então, uma mesa organizada, não precisa ser uma mesa chique, mas se ele chegar no local, uma mesinha organizada, bem vestido, sabendo do que está falando, tecnicamente preparado, ele vai encantar aquele cliente e o segundo cliente que vier já vai ser indicado por aquele. E o cliente, por indicação, ele já chega lhe respeitando. Ele já tem um respeito por você, que se você não puder atender, ele espera, porque ele teve uma referência dada por alguém em quem ele confia. Já o cliente que você capta em internet, por tráfego pago, fazendo aquelas loucuras que às vezes a gente vê. Ele não tem referência de confiança. Não, ele chega lá, ele
tá nem aí para você, ele não tem nenhum tipo de consideração por você. Zero. É isso que acontece. Ah, Clodoaldo, então, peraí, então não vou fazer o tráfego pago. Acho que, sobretudo no início da advocacia, é muito importante. E aí depois, não é não? Não é tanto. Mas também é. Por quê? Porque a pessoa vê aquilo, aí depois digita seu nome no Google para procurar saber quem você é. Então, é algo que hoje você não tem como fugir disso. E a partir do momento que a OAB Nacional permitiu que fosse feito, desde que não tenha um viés mercantilista, que você não diga, venha para mim, ó, eu tô, como a gente tá vendo muito aí, olha esse meu processo aqui, ó, é advocacia trabalhista bancário, é R$1.900.000, R$1.900.000, e eu vou ganhar não sei quantos mil, você não quer também não? Faça o meu curso. Tem um menino aí vendendo isso aí, andando de poste para cima e para baixo. Não adianta, isso é apelativo e dá muito certo para ele. Para ele, porque ele vende a ilusão e as pessoas... Primeiro porque bancário, você não vai ter um cliente bancário porque ele viu lá um banner seu impulsionado e ele atrás de você por causa de um banner seu falando que bancário, você está sofrendo no banco, venha para cá. Não adianta. Os clientes de ticket mais alto, eles vão chegar por indicação, é referência. E você precisa ter autoridade construída. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai buscar, ele vai procurar ver se tem um artigo seu escrito. Ele vai procurar saber se tem um vídeo seu no YouTube. Ele vai procurar o seu Instagram para ver se você trata sobre o tema, como é que é a sua desenvoltura. E ainda vai procurar saber se alguém que tenha movido um processo conhece aquela pessoa. Vai procurar saber na Justiça do Trabalho se ele conheceu um juiz, se ele conheceu um servidor, se ele conheceu um outro advogado. E ele vai procurar tudo isso para ele fazer o processo. Não vai ser aquele bannerzinho impulsionado que vai fazer você ter o cliente. Mas hoje em dia, e aí eu sempre repito isso, Deise, é melhor você fazer um curso de gestão bem feito para que você não comece gerindo errado o seu escritório. Exatamente. Porque depois que você coloca procedimentos viciosos, ruins, até para você mudar é mais difícil. É como se você quisesse aprender a datilografar e começar a se mexer com 2 dedos só. Para você sair dos 2 dedos para todos os dedos é praticamente impossível, porque você vai ter que voltar e começar tudo zero. Aí você não está disposto. E aí você persiste eu mesmo só digito com 2 de cada lado. 2 dedos na mão direita, eu não datilografo. O que é uma coisa horrível. Eu tenho agilidade, mas se eu datilografasse, se eu digitasse com todos os dedos, era muito mais rápido. Mas eu não estou disposto a voltar. Por quê? Porque comecei errado. Então, acho que essa questão de você construir sua imagem, sua autoridade no meio dos colegas de faculdade, depois no meio dos colegas advogados, se possível dentro da própria OAB, participar da OAB para que as pessoas lhe conheçam dentro da OAB e construir também a sua autoridade na internet. E daí você começar a fazer um bom trabalho para que o cliente lhe indique e você tenha referências em vários lugares para que você possa crescer na advocacia. Eu não vejo como dar errado se esse caminho for seguido. E, como a doutora Deise disse aqui, não querer parecer o que você não é. Não querer sair esbanjando uma riqueza que você não tem. E que não foi da advocacia, porque às vezes até tem, mas é de outra origem, é familiar, né? Você tinha outra coisa aí, e aí você fica parecendo que tipo, é da advocacia. Ela pode lidar aquilo, não tenho dúvida com relação a isso, mas é algo que se planta. Mas esse ainda que ainda tem a família bancando, pelo menos ele não está ficando endividado. Exatamente. E não está prejudicando o cliente para poder pagar as contas. É só porque ele já tinha, né? Isso esse também não é um crime, aí, né? Acho até que é válido para ele, aí, sendo bastante honesto. Mas teve sorte. Mas não fazer nada para que venha a prejudicar seu cliente. Pense no cliente primeiro. Primeiro está meu cliente. Siga. Não tem como dar errado a advocacia se você seguir esse caminho. E eu digo isso conhecendo a advocacia da minha época e conhecendo e sendo sempre alguém que procura estar antenado com o que tem de mais novo. Eu vejo, tem esses coaches, eu fico vendo, fico seguindo no Instagram para saber o que é que ele está falando. Aí de repente tem um negócio no YouTube, eu para ver o que é que ele está dizendo. Já vou vendo o que tem de bom. Geralmente tem alguma coisa boa para lhe apresentar. Às vezes tem ali 5%, 10% que dá para apresentar, o resto é para tentar lhe enganar. Mas você tira ali 10%, 15% daquilo ali, aí já pega o que tem de melhor, entendeu? Não pode ir muito a fundo, não, porque tem um outro aí que tá vendendo, o pessoal vai até para Dubai. Tem fazer um encontro dos advogados em Dubai. Dubai, eu vi. Aí faz em Dubai, faz não sei aonde. Tem que tomar cuidado com isso, porque você gasta uma fortuna, fica tentando passar na rede social que você é rico, que você é um advogado bem-sucedido.
E o risco que a gente corre é essa aparência, e a pessoa esquece também de se melhorar. Porque, um exemplo, eu não tô gastando aquele dinheiro numa especialização, eu não tô indo para estudar porque eu vou fazer um curso e aquilo vai me aperfeiçoar, eu não escolhi um X público que eu vou trabalhar e eu tô tentando estudar aquele público, como que eu vou fazer mecanismo, indo no dia a dia, eu não tô fazendo nada disso. Eu tô fazendo uma viagem, onde, na verdade, vai ter aquele network ali, aquela divulgação, e o retorno para o meu cliente, aquilo de positivo, o que é que eu trago? Né? E, geralmente, esses coaches, eles dizem o seguinte, mestrado para quê? Não faça isso, você está perdendo seu tempo. Mestrado, você tem que fazer rede social, você tem que fazer tráfego pago, você tem que pegar 50% do que você ganha. Botar em mídia, né? Botar em mídia, né? Botar em mídia, é só isso. Botar em mídia. Só que adianta você botar em mídia se quando o cliente vem para você, você não tem autoridade para atendê-lo. E não tem, você não tem conhecimento, você não tem conhecimento. E você vai ficar restrito, talvez, às pessoas menos informadas. Ou seja, você não vai ter nunca um processo maior com um cliente, um processo que tem um ticket médio mais alto. Não vai ter. Porque na hora que a pessoa procurar conteúdo, não encontra. Por exemplo, doutora Deise, titulação é quem tem. Quando for para lá, procura para a doutora Deise, está lá. Você vai ver a titulação que ela tem. Isso já passa crédito, já passa confiança. Isso não vai deixar de ser assim nunca nunca no mundo vai deixar de ser desse jeito. Você vai, não, é porque ele tem, obviamente, agora quem é que vai olhar e dizer, rapaz, ele é bom, ele tem 200 mil seguidores. Ele é bom. Geralmente, quem cai nessa é o incauto. É a pessoa que não foi procurar saber muita coisa e normalmente não é aquele que vai lhe trazer um processo de um ticket mais alto. E nem vai te indicar um futuro. Até porque, né? Um outro Silvana, cliente. quem tem esse processo de ticket alto, eu até brinco, né? Eu tenho um nomezinho que eu chamo lá no escritório, que eu chamo de Golden Client, o cliente de ouro. Golden Client. Que é aquele cliente que pode vender aí acima de 200 mil reais de honorários num processo ou em alguns processos, né? Depende da estratégia. Que a gente pode mudar a vida, né? Esses comprar um clientes, apartamento, trocar o carro, exatamente, né? Esses clientes não são clientes pescáveis por rede social. Não pega. Eles vão olhar a sua rede social, claro. Bom. Mas isso vai ser o segundo movimento, não o primeiro. Então não adianta você fazer 1 milhão de vídeos falando bobagens, porque muitas vezes, né, com todo respeito aos colegas, mas coisas básicas. Porque para esse tipo de cliente, não é assim que ele chega até você, não vai chegar assim. E até eu imagino assim, eu sou um cliente gold, né? Eu vou olhar suas redes sociais como advogado. E você tá lá falando uma bobagem, ou tá se posicionando de uma forma que para minha empresa não é interessante, eu não quero você como meu jurídico. Exatamente. Porque assim, um exemplo, quando você vai procurar algo, você procura algo que é semelhante a você. Como é que eu tenho uma empresa, uma indústria de um nível X, que minha capacidade é tal, que eu tenho toda uma equipe estruturada, que eu tenho um nome no mercado, quem é meu jurídico? O cara que vai estar lá na internet falando bobagem, Fazendo se dancinha. comportando, fazendo dança, Isso. etc e tal. Então, assim, com certeza não, né? Eu acho que o que pode ir pra internet tem que ir, né? Clodoaldo deixou claro. Tipo, Marina, quando ela for pro mercado, que será nossa colega no futuro, ela já vai pro mercado totalmente diferente. Sua mãe, que né, a matriarca da família Andrade, que é da advocacia também, ela quando começou era uma realidade completamente diferente. Vem a geração Clodoaldo muito diferente. Que Clodoaldo já está passando pelas duas, né? A anterior e essa nova, que ele tem que se atualizar para poder ver, porque é 24 anos de mercado. Claro. Não tem como ser igual. E aí vem uma geração que é Marina, que daqui a pouco Clodoaldo vai lá ficar de férias e ela vai assumir o escritório. E é outra realidade. A gestão que ela vai aprender, nossa, e assim, é primordial. Primeiro que é uma geração aí que já vem com várias línguas, é uma geração Assim. né, que muitas vezes já que a clientela teve outras oportunidades. Então, assim, isso é muito importante. Então, uma geração muito bem qualificada é que vai ficar no mercado. Porque, assim, já vocês saem do mercado. Já que eu digo, não é agora, né? Mas, assim, com o tempo sai. Como sua mãe hoje teve a oportunidade de se aposentar, né? Por quê? Porque passou muito tempo trabalhando. Então, essa geração vai acontecer como a de vocês, como a minha, e vão vir outras pessoas que, poxa, quem são esses profissionais que estarão no mercado? Então, o legado que vocês deixam durante a sua carreira,
o ensinamento para os próximos, né? E o cuidado, porque a advocacia ela pode ser empresarial, porém ela não pode ser mercantilizada no sentido Verdade. de comércio, no sentido de dinheiro, e só porque o seu cliente é o primordial, e a dor dele, só ele sabe. Então, assim, a dor de uma pessoa que chega para você, que você se dispõe a estudar e a trabalhar para aquilo, não tem preço que... Né, que a gente pensa até receber os honorários, foi maravilhoso, era o Gold. Mas assim, a gente também solucionou muita coisa. E eu costumo dizer que eu vejo uma régua clara, Clodoaldo, nessa questão das redes sociais. Eu sempre digo que a gente tem que ter referência em tudo que faz na vida. Fazer algo sem referência é um tiro no escuro. Às vezes você tem que ser referência em algo que você vai fazer também. E faz parte. Agora, para você ser referência, você precisa ter conhecimento. Então, o que o Clodoaldo falou, eu acho fundamental. Quem não busca conhecimento, quem não busca se preparar, fica refém de todo tipo de espertalhões e vendedores de sonho que existem. E tem muito. Atualmente tá cheio. Demais. Então, essa pessoa fica refém de curso de mágica da advocacia, curso de ficar melhorar em um ano, curso de honorários acima de 20 mil garantidos. Tudo isso a gente sabe que são pessoas que muitas vezes nem sequer alcançaram esses Estou vendo resultados. que a doutora Daisy tem o mesmo pensamento que eu. Ela Tenho. está por dentro da advocacia mais recente do que está se vendendo por aí. Mas é exatamente isso. A gente não pode se perder no tempo. Não. A gente tem que estar procurando ver o que é que estão vendendo e Isso. ter a visão crítica do que está sendo vendido, pegar uma ou outra coisa que a gente acha que é interessante, mas E tudo adaptar, mais, né? tudo mais, É. Porque também. porque ali é perda de Exatamente. tempo para quem está entrando. Todo aquele mais que você sabe que não vai surtir efeito, Você vai tomar um descarta. tempo Isso. e exigir um trabalho e um desgaste para aquele jovem advogado que vai, coitado, fazer com que eles tenham um esforço enorme numa boa parte daquilo ali que não vai servir para absolutamente nada. E por isso Sendo que a que, na maioria verdade, tem desistem. 5, 10% daquilo ali que realmente, se ele usar, é bom para ele. E desistem, porque assim, é ilusório, né? Você compra E algo. também buscar a formação séria. Ela não é vendida como se fosse uma piada. Não existe quem tem algo sério que funciona Exatamente. que venda como se fosse uma piada. Isso não existe. Já E pensou o você chegar no caminho meu fácil. escritório, você chega pra me contratar e eu falo assim pra você, não se preocupe, eu vou conseguir R$1 milhão pra você em 6 meses. Você tem que ser correndo no escritório dessa pessoa. Tem que correr mesmo. Olha, Não existe nada que seja você bom que vai- seja vendido Tá assim. ganho. Seu processo tá Exatamente. ganho. Acabou, corra. Exatamente. E eu, inclusive, deixar uma coisa bem clara aqui. Eu tenho 52 anos, tenho 24 de advocacia, fazer 25. E é por isso que eu tô aqui no podcast de camisa polo, com a tatuagem aparecendo aqui. Então, se você é jovem advogado, vá de terno. Certo? Vá Já de fez terno. uma, já Porque o que acontece é construiu o o seguinte, caminho, né, depois que Clodoaldo? você constrói uma autoridade, depois que você constrói um nome, depois que você tem Uma imagem predefinida. recentemente eu estava fazendo a conta, mais de 3 mil e tantos processos que já passaram lá pelo escritório. Você tem 3 mil e tantas pessoas aqui dentro de Sergipe que, se alguém perguntar, vai dizer, é Clodoaldo, é o escritório de Clodoaldo. Aí você começa a poder se dar alguns luxos, por exemplo, de chegar no podcast de direito e vir de camisa polo, à vontade. Mas isso não é o padrão para quem está começando. Por exemplo, eu só vou para o escritório de terno. Eu estou no escritório, estou de terno. Eu estou na justiça, estou de terno, estou de gravata. Eu estou vestido com toda a paramentação necessária para poder estar exercendo. Eu digo assim, eu venho com minha armadura. Eu digo aqui é minha armadura. Isso. Porque eu estou indo trabalhar. Eu estou indo lá fazer o meu trabalho de advogado. Então, no meu escritório, mas por que veio de terno hoje, você não tem nem cliente, nem audiência para fazer? Porque eu estou vindo para o meu escritório. Eu venho de terno. Porque você vira referência, inclusive, para os outros que estão lá. Uhum. Né? Então é bom deixar isso claro, para o pessoal não dizer bem assim, rapaz, Clodoaldo deu certo, sei lá, será que ele vive de camisa polo assim para todo? Vai atender um cliente, vai de camisa polo? Não vá, porque decepciona o cliente de primeira. E eu sou testemunha. Hoje viu? ainda, Tá hoje sempre ainda, hoje ela sabe. Eu vivo numa linha Eu que conheço. impecável. você sabe também. Eu só vivo. Jamais se viu uma camisa amassada Não tem neste perigo. advogado. Não tem perigo. Tá sempre passadíssimo, Não, eu acho que ele até limpíssimo, brincava. organizadíssimo. Que dizia que Clodoaldo era aquele terninho, tipo, já encaixava assim nele, certinho, porque é impecável. Eu Não, pensei, Sempre Eu impecável. lembro que quando eu era conselheiro do OAB, aí Henrique Lei chegou e queria designar alguém para fazer o ato normativo da OAB que tratava das vestes da advocacia. Aí quando ele chegou para mim, estava tendo um boom no Rio de Janeiro, que o advogado do Rio de Janeiro poderia advogar acho que era por causa do calor, Camisa de né? botão por Que causa eles do calor. pediram, Sim. camisa de botão sem gravata e a camisa de botão à vontade
desde que fosse uma camisa social. Uhum. Isso deu margem a muita coisa lá, e aí veio a demanda para Sergipe. Quando veio a demanda para Sergipe, aí pegou e me designou. Tava todo mundo, alguns até defendendo isso. Aí quando ele me designou, aí ele fez, eu digo, presidente, você já sabe que eu vou dizer que tem que ser terno e gravata. Terno e gravata, né? Apesar de que tem gente que consegue se vestir de terno e gravata e ficar pior do que quem tá. É verdade. Né? Mas, pelo menos o terno e a gravata, porque é como se você estivesse fazendo uma cirurgia. E você quer ver o médico com aquela roupa de médico, aquele, ou verde ou branca, né? Mas se você chega lá e o cara vai fazer a cirurgia pra você, ele bota uma roupa que é parecendo um abadá, você diz, eita, o cara vai me abrir aqui, entendeu? Que Então, médico é esse, né? você fica preocupado. Uma vez um dentista, muito bom, fazer um siso meu, uma extração de um siso. O cara veio direto de uma corrida de cross. E ele chegou com a moto, com lama até em cima, e as calças dele jeans, melada de lama até aqui em cima, com as botas. E aí ele foi entrando. Aí eu perguntei quem é ele, se é o seu dentista. Eu disse, eu não quero mais fazer não. Veja o preconceito. A gente tem que tomar cuidado com isso. Foi o melhor, eu tirei os 4. O que fez melhor foi ele. O que fez melhor foi ele. Mas a gente precisa tomar cuidado com a expectativa do outro. Sim. Porque você ainda voltou. A expectativa... Né? Você Não, ficou eu na hora feio. cheguei lá e a E se minha o outro dentista, que não volta, né? que foi quem indicou ele para fazer, a minha dentista disse, confie, Clodoaldo. Confie. Eu digo, mas você tem certeza que você tá falando? Confie, eu tô assumindo total responsabilidade. Foi perfeito o trabalho dele. Foi perfeito o trabalho dele. Então você não só precisa ter conteúdo, você também precisa tomar muito cuidado com a sua imagem, como você se apresenta. Então, doutora Deise, isso aqui é uma coisa que é verdade. Nada que é sério se vende com galhofada. Nada que é sério se vende com brincadeirinha. É preciso ter uma seriedade do que está fazendo, para que você efetivamente construa sua autoridade. Entendeu? Então, concordo, ingênuo. Eu sabia que a gente tinha muita coisa em comum e esse podcast fez com que eu descobrisse que a gente tem muito mais coisas em comum do que eu já imaginava. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, qual foi, assim, a maior dificuldade durante esse caminho, ou, assim, o erro que aconteceu dentro da advocacia que vocês poderiam informar para outro advogado, até para mim, que vou aprender aqui, né? Tô aqui aprendendo. Para a advocacia, assim, que não se comete, ou não deveria, ou teria que andar por outros caminhos. E qual seria nesse sentido, deixando como se fosse um legado. E depois, para a gente finalizar, já estamos chegando ao final, né? É só a ideia de que vocês poderiam passar de conselho mesmo para a advocacia aqui. Bom, como eu não diria erro, mas uma dica que eu daria. Foi um erro porque às vezes a gente escolhe sem saber nem o que está escolhendo. Eu tive algumas experiências de sociedade que realmente, assim, me ensinaram muitas coisas, foram erros valiosos. A gente saber escolher com quem vamos trabalhar é muito mais importante do que a carreira inteira. Então, se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, eu teria tido mais tempo para analisar algumas pessoas antes de me unir a elas. Né? Às vezes a aparência das pessoas esconde uma essência que não é tão interessante assim para a nossa vida. Então, realmente, durante esse trajeto da advocacia, são 20 anos, se eu pudesse dar uma dica a alguém, eu diria, não tenha pressa para se associar a ninguém. E procure alguém muito semelhante a você, eu né? Eu não diria nem semelhante, porque princípios, hoje valores. eu tenho uma maturidade nessa questão de sócio muito diferente da que eu tive outrora. Sócio, se for amigo, ótimo. Mas mais importante do que a amizade é você realmente trazer pessoas que venham completar suas habilidades e características. Trazer mais gente igual a você não vai te crescer em nada. Né? Você precisa de pessoas que vão ter conflitos, vão ter problemas, mas de pessoas que efetivamente complementem as suas aptidões e que possam realmente fazer um time vencedor. Primeiro aspecto. E segundo, amadurecer antes de se unir a qualquer tipo de pessoa, para que você não passe por dissabores e problemas que você muitas vezes nem merece passar. Mas que o aprendizado maior desses 20 anos é esse. Muito cuidado com as parcerias que vão fazer. Parceiro, você acha que parceria é bobagem, mas parceria é coisa seríssima.
Colocar seu nome numa procuração com uma pessoa que você não conhece. Gente, pular de bug jump e se amarrar o pé. Não se faz isso. Hoje, parceria é comigo, eu não quero meu nome em procuração, eu não quero meu nome em contrato, eu não quero meu nome em nada. Justamente por quê? Porque se eu não conheço bem o parceiro, eu mantenho uma distância muito grande e nem quero parceria, se eu não conheço, inclusive. E a sociedade, pior ainda, você tem que ter um amadurecimento com essa pessoa muito grande, tem que ter um conhecimento muito grande antes de pensar em se associar. Não importa o que ela te ofereça. Muitas vezes ela até pode trazer ótimas oportunidades de negócio para você, mas às vezes bons negócios custam muitos problemas e dissabores. Ixi, Então eu daria essa dica. Então você que é jovem, que está começando, não tenha pressa para se associar. Também eu falo das duas coisas, tá? Não tenha pressa para se associar a qualquer escritório, cuidado. Começar a sua vida profissional no escritório que não tem os mesmos valores, os mesmos pensamentos e alinhado com você, vai lhe trazer problemas. Trazer sócios para sua vida que não sejam alinhados eticamente com você, que não sejam alinhados em princípios, em valores, que sejam pessoas que você não conhece bem, muita cautela. Então esse seria o erro que eu cometi, que eu não cometeria. E aqui eu não estou falando dos sócios que eu tive, né? Tive excelentes sócios, né? Minha mudança de rumo exigiu em mim outra postura, porque alguns deles eram da área empresarial e eu não queria mais a área empresarial, então era incompatível. Né? Não foi por nada pessoal deles, nada disso. Inclusive tenho vários amigos que foram sócios, a grande maioria são bastante amigos. E a dica que eu poderia dar ou talvez assim, a maior felicidade que eu tive na advocacia são as amizades que a gente construiu nesse caminho, as pessoas que eu peguei como estagiários, né? Alguns no começo da faculdade e acompanhei até o final, trabalharam depois como advogados comigo e hoje me abraçam no fórum, são bons advogados. São advogados bem-sucedidos, isso para mim é um orgulho ter de alguma forma contribuído para que essa corrente, vamos dizer assim, não digo de mestres e discípulos, porque eu não me coloco na posição de mestre para ninguém. Eu sou apenas mais uma discípula que segurou na mão dos discípulos mais jovens, vamos dizer assim, nessa grande corrente que é a advocacia brasileira. Então, eu sinto muito orgulho disso. Para mim foi uma grande felicidade ter tido essa oportunidade na vida, né? Tanto na docência quanto na advocacia, mas aqui focando principalmente na advocacia. Ver uma flor, que é um advogado, crescer nas suas mãos e representar muito do que você acredita, do que você tem de ética, tem de coragem, tem de força de trabalho, tem de valores, isso é valiosíssimo. É muito próximo, talvez, ao sentimento de ter um filho, né? Um filho que você vê seguir sua mesma profissão, como Clodoaldo aí vai ter essa alegria, né? De ter a filha próximo e passar para ela todos esses valores. E isso acontece com a gente. Tenho certeza que já aconteceu com você também, seu escritório, com relação a outras pessoas que passaram pela sua trajetória. E eu diria o seguinte, não desista, seja persistente, mas não seja cabeça dura. Saiba quando parar, ajustar velas, ver melhor e, principalmente, não se dedique a nada que você não sinta que é a sua felicidade e a sua alegria. Porque fazer coisas por obrigação ou só por dinheiro é um desperdício de vida enorme. Então seria esse aí a minha colaboração. Erro, de forma bastante objetiva. Foi um erro que eu vi no início, mas que depois eu notei que... Mas corrigi logo, que eu vi que não ia dar certo. Não coloque as pessoas do seu escritório para competir uma com as outras. No primeiro momento eu achei que isso era interessante, que tivessem pessoas lá que disputassem, para que isso estimulasse as pessoas a ir para frente. Não faça isso, não dá certo. É como você chegar e você começar a distribuir processo. Esse é seu, esse é seu, esse é seu. E começar a distribuir, aquele se sentir injustiçado porque você distribuiu, e aí quando a pessoa se sentir injustiçado, então faça jus a esse outro, e aí você começa a criar uma disputa dele com aquele outro que pegou o outro, você achando que isso vai criar uma coisa para impulsionar para frente. Foi no comecinho, quando eu notei assim, acho que não ficou 6 meses desse jeito. Muito bem. Quando eu notei que eu vi que ia dar errado, outra coisa. Não tenha resistência para mudar o pensamento. Assuma que errou. Errei. Vou mudar a chave. Entendeu? E outra coisa também. Toda vez que você for fazer um acerto com alguém, você sempre diga no primeiro momento: olha, essa é a minha proposta inicial. Só que isso não é uma caminhada curta.
o início dessa caminhada, ele pode demorar 1 ano, 2 anos. Se ela for de 10 anos, 1 ano é o início. 1 ano todo. Uhum. Então, deixe claro para a pessoa que aquela situação que você está dizendo ali naquele momento, ela pode mudar completamente. Para que a pessoa não diga assim, você está me frustrando. Você me disse que seria assim e não está sendo. Sendo que você mudou porque você viu que não ia funcionar daquela maneira. Então, são 2 coisas que eu coloco assim como equívocos que eu já cometi e não cometeria de novo. Não coloque as pessoas para disputar. Na advocacia isso é muito negativo, certo? Eu não sei se em outras áreas é bom, não sei, bolsa de valores, não sei. Mas na advocacia isso não é positivo. E quando você chamar alguém para o seu lado, que você contar para ele um projeto, deixe claro que aquilo é beta, como dizem. Aquilo é um projeto beta, tá em análise, que pode ter alterações para que você não venha depois até do seu lado uma pessoa frustrada, dizendo, você me criou uma expectativa gigantesca e agora está frustrando as minhas esperanças. Entendeu? É inclusive interessante deixar claro que pode ser que o projeto dê errado e que ele seja abortado. Para que a pessoa saiba que ele está entrando em algo que é mutável e que pode ser mutável por um bom tempo e que aquilo pode ser abortado ali na frente se não der certo. Então, é uma coisa que eu já cometi esse erro, não cometeria de novo, de jeito nenhum. E, como dica, para o momento atual, porque isso já é uma dica, mas como uma dica... deixar as regras do jogo claras, né? Claras, o que está acertado e deixar claro isso, claro, porque às vezes a gente se entusiasma, isso aqui vai dar certo, não sei o quê, aí daqui a pouco a pessoa, aí você começa a notar que não vai, e aí você tem que ser muito claro, chamar a pessoa e dizer, olha, não deu certo, não vai dar para, foi mal aí, mas a gente já tinha, no início já tinha conversado que se não der certo, né? E a dica é aquela, repito de novo, construa sua autoridade, e construa sua autoridade com pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que você puder construir. E desde o primeiro momento na sua faculdade, o que você tiver de trabalho intelectual, publique. Publique, para seu nomezinho começar a ficar forte. Lá dentro, quando as pessoas procurarem por você, encontrar vários textos escritos por você. Isso é que vai fazer com que as pessoas confiem em você. Aprenda também a falar em público, aprenda a gravar vídeos, se possível. Também o YouTube hoje é uma ferramenta muito grande. Hoje em dia, você quer saber de alguma coisa, você bota lá o tema tutorial rapidinho, para ouvir. É o maior canal assistido no mundo. Para ver o YouTube, o que é que a pessoa está dizendo. E aí você começa seu nome, o algoritmo começa a identificar e daqui a pouco seu nome começa a ser referência e ele começa a direcionar para você. Então é isso. Dica: construa sua autoridade. Através de artigos, comece desde a hora que você entrar na faculdade e qualquer trabalho que você faça. E procure desenvolver essa parte de vídeo, de falar em público, essas coisas, que vai ser cada dia mais importante isso, certo? Para que você possa fazer seus vídeos também. Então é essa dica que eu dou. Eu chegando ao final, agradecer aos convidados, Dr. Clodoaldo e doutora Daisy, primeiro por aceitar o convite e estar aqui. Assim, é uma tarde de aprendizado, né? Porque eu aprendi muito, assim, então eu acho que essa troca de vocês, assim, a importância e como foi o início e a vida, e como é ainda a vida da advocacia, faz com que eu e quem está nos assistindo, assim, só ganhe, né? Porque vem um enriquecimento aí longo. E assim, peguem as dicas, peguem as informações, porque é primordial que as pessoas compreendam assim, e aquilo que o outro fez e passou, eu não preciso mais passar. Porque tem alguém ali para me orientar. Como o Clodoaldo comentou, o YouTube é a ferramenta, né? A internet hoje é uma ferramenta que você acha muita coisa ruim, você joga para fora e você pega o que tem de melhor, porque a gente gasta o tempo com o que é de melhor, né? A gente não pode, tempo é algo precioso, né? Então a gente não pode perder. Queria também agradecer ao nosso patrocinador, que é a Lute Café, que é uma fábrica sergipana, uma fábrica que fica ali em Socorro. Ela tem tanto de café gourmet a café especial. Eu sou uma pessoa apaixonada por café, que sei que Deise também é. Sim. E Clodoaldo gosta de café. E a gente entende, gosta de conhecer um pouquinho. E são cafés, tanto gourmet quanto especial. Então é importante a gente saber que a gente tem aqui em Sergipe, né? Que a gente tem que Sergipe. Agradecer e dar um presente para vocês. Aqui em agradecimento mesmo pela colaboração, pela participação, por ter aceitado o convite em nome da Balde. Então, assim, muito, muito obrigado. Realmente espero que a gente tenha outras e outras conversas, né? Que isso possa só render frutos. E
Fiquem ligados no nosso canal da Baldwin Cash. Muita coisa vai acontecer, hoje é só o nosso primeiro, mas assim, olha como já foi a expectativa e como foi em grande estilo, né? Em grande, assim, só trouxe feras mesmo, assim, pessoas que eu tenho orgulho de conhecer e pessoas que eu tenho orgulho de saber que são da advocacia sergipana. Então, assim, meu muito obrigada por tudo. E aqui é uma lembrancinha nossa, né? Em nome da Baldwin, para vocês. Obrigada. Para que vocês café. lembrem sempre da gente, né? Podem abrir se quiserem. Então, Lembrem sempre da gente e saiba que vocês é de grande valia e de grande contribuição para a advocacia sergipana e do Brasil, viu? Meu muito, muito obrigada. E vocês, até o próximo episódio e obrigada por tudo e por nos ouvir. Tchau, tchau. Obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição. Um abraço, muito obrigada, Baldwin. Obrigada.